Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Forte abraço a todos. Nesta segunda-feira, 16 de janeiro, vou falar para vocês dos 20 clubes que disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro. Cada um está disputando o seu estadual, a maioria já estreou, outros se classificaram para a Copa do Nordeste, a fase de grupos. Outros vão começar a jogar agora nesse próximo final de semana. Enfim, é bom. O Campeonato Brasileiro da Série B vai começar só em abril. Mas vamos ficar sabendo o que está acontecendo, se os treinadores estão sendo mantidos, se o planejamento continua o mesmo, jogadores estão chegando, jogadores estão saindo. Vamos fazer essa movimentação a cada 10 dias para a gente ver se principalmente o que acontece nos estaduais se reflete para o planejamento do ano e do brasileiro, que geralmente é a principal competição ali na Copa do Brasil, certo? Pois bem, antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Tenho feito esses vídeos da Série A, B e C. Daqui a pouco eu vou fazer da Série D também. Para quem é aqui de São Paulo, séries A1, o Paulistão, A2 e A3. Então tem sempre novidades de todos os clubes para vocês, certo? Dê seu like, vamos trocar aquela ideia, como a gente faz sempre lá no meu Twitter ou no meu Instagram, Luiz com Z, Luiz Ademar JR, certo? Para ficar mais fácil, como a gente faz sempre, nos vídeos anteriores eu tenho feito assim, vamos por ordem alfabética, assim eu não corro o risco de esquecer de ninguém, certo? Então, por ordem alfabética, vamos no ABC. ABC de Natal, que manteve o técnico Fernando Marchiori, que subiu o time da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro o ano passado, e já estreou no Campeonato Potiguar. Mas antes, uma notícia. O goleiro Wellington, ele retornou para o ABC e foi inscrito na vaga do Matheus Nogueira, que ele foi jogar em Portugal. O Matheus Nogueira recebeu uma proposta tentadora de Portugal e aí foi embora. E aí o ABC foi lá e trouxe o goleiro Wellington. O ABC já fez 2 jogos no estadual. Lembrando que o ABC é o maior campeão estadual do Brasil. Ele estreou fazendo 4-0 no Força e Luz. 4-0, Felipe Garcia 2, Fábio Lima e Valfrido. Neste final de semana teve o clássico, o ABC que subiu da C para B contra o América que subiu da D para C. Pois bem, jogo tumultuado no finalzinho para variar, clássico, com tumulto, com provocação, mas foi 0-0. 0-0, o ABC está invicto ainda, agora soma 4 pontos, enfim, o trabalho do Fernando Marchiori vai dando resultado, vai tranquilo pelo menos neste momento, vislumbrando, claro, em abril a Série B. Do ABC, vamos para o Atlético Goianiense, do técnico Eduardo Souza. Assumiu no finalzinho ali do Brasileirão, caiu, mas é cara que trabalha no clube, né? Era aquele auxiliar técnico permanente. O presidente entendeu que ele tinha que ter oportunidade e parece que o trabalho vai muito bem, naquele famoso vai muito bem, obrigado, né? Tinha feito um último jogo treino com o Paranoá do Distrito Federal, vencido por 3-1. Foi lá, estreou no Campeonato Goiano, metendo 4-1 no Anápolis, do Grêmio Anápolis, fora de casa. 4-1 fora de casa, lá no Jonas Duarte. Perfeito. Aí nesse final de semana teve o clássico. Opa, vamos ver como está o Atlético Goianiense. E vai enfrentar justamente o Goiás, que está na Série A do Brasileirão, né? E não é que de virada o Atlético ganhou por 2-1. De virada, Felipe Viseu já fez seu primeiro gol com a camisa do Dragão, um golaço, e o Shailon deu a vitória. Então, trabalho de Eduardo Souza também. Título do Campeonato Goiano continua sendo uma das metas. Enfim, planejamento do Atlético Goianiense vai bem, obrigado. Já o Avaí estreou no Catarinense. Estreou o técnico Alex, que ficou 2 anos nas categorias de base do São Paulo. O Alex, o cabeção, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e muito sucesso na Turquia, né? Bom, a estreia foi ruim, hein? A estreia foi ruim. Jogou com a Chapecoense lá em Chapecó, tomou de 2-0. Início de trabalho ainda, claro, né? E aí vamos ver. Antes dessa estreia tinha feito um jogo treino com o Operário, tinha vencido 1-0, gol do Natanael, estava animado e tal, mas começou o Catarinense apanhando da Chape por 2-0.
O volante Fabrício Baiano, do Fortaleza, foi contratado. E o atacante Guilherme Santos, do Atlético Mineiro, também. Vamos ver se com alguns reforços e tal, a tendência é que melhore. Começou mal, começou apanhando, a estreia do Alex não foi boa no Avaí. Do Avaí para o Botafogo de Ribeirão Preto, gente, Botafogo de Ribeirão Preto, que olha, tava com o elenco fechadinho e tal, antes de estrear no Paulistão neste final de semana, sábado no Canindé, eu estava lá trabalhando pelo Grupo Tati, olha gente, perdeu o atacante Gustavo Nescau, ele tinha sido emprestado pelo Cuiabá, mas aí o Cuiabá recebeu uma proposta tentadora do Japão, tirou o Gustavo Nescau e mandou embora. O Botafogo vai ser ressarcido, vai correr atrás de um novo reforço, mas enfim, perdeu o Gustavo Nescau. E o Botafogo no Canindé, diante da Portuguesa, campeã da Série A2, que 8 anos voltando no Paulistão, meteu 2-0. 2-0. E foi tranquilo. Jogo tranquilo, o goleiro não foi assustado. O Vitor Ramos de cabeça contra numa cobrança de escanteio venenosa do Jean Vitor fez 1-0 para o Botafogo, um gol contra. E depois no segundo tempo o Salatiel, num passe do Tarek sensacional. O Botafogo começou bem, hein? Começou bem. E aí a gente vai ver agora nesta quinta-feira em Ribeirão Preto, recebe o Palmeiras, o campeão, o atual campeão Palmeiras, o atual campeão brasileiro e paulista, domingo, quinta-feira agora, 21h30, pela segunda rodada do Paulistão. Mas o trabalho do Paulo Baier também, tranquilão. Quem também está tranquilo, e eu agradeço um internauta que me escreveu aqui no YouTube, e eu fui verificar e ele estava razão, eu sempre falo que o técnico paraguaio, desde a época que ele estava lá no Coritiba, hein? Morinigo, eu falava, né? E aí ele me escreveu e falou, Ademar, tem um acento aí no ri. É Morinigo. Morinigo, não é Morinigo. Eu fui ver, inclusive o Globoesporte.com já está acentuando aqui também. Então eu agradeço a você que me ensinou, me corrigiu. Eu não tinha tentado, sinceramente, para esse acento. E não tinha visto em lugar nenhum. Agora o Globo, o GE, né, já está acentuando também. Então obrigado. Então o paraguaio, o treinador do Ceará, é o Morinigo. Morinigo, certo? E o detalhe, ele ainda não estreou, apesar do Ceará ter estreado, porque ainda o nome dele não foi inscrito no BID. Ele ficou acompanhando das arquibancadas. Pois bem, o Rodrigo Lindoso foi embora. O que eu posso falar para vocês? O atacante Vitor Gabriel foi contratado do Flamengo. E o Ceará tinha feito um jogo treino com o Atlético Cearense no dia 7, metido 4-1. Aí com uns 11 reforços e tal, ele foi, estreou contra o Guarani de Juazeiro, meteu 5-0. Thiago Paganucci, acho que é Pagunsati, acho que é isso. Fez o gol, Thiago, Luiz Otávio, Jean Carlos, Guilherme Castilho e Vitor Gabriel. 5-0 no Guarani de Juazeiro fora de casa, estreia sensacional do Gustavo Morinigo, do treinador que ainda não ficou no banco de reservas. Parabéns ao Ceará, também parece que o trabalho vai embalando. Do Ceará para a Chape, eu tinha dito já no Avaí, né, que perdeu para a Chapecoense que o último reforço contratou o atacante Ribamar, aquele mesmo que jogou no Vasco e estava na Ponte Preta, estreou contra o Avaí, agora no final de semana, o clássico catarinense, estreou no Catarinense marcando 2-0, gols do Caio e do Ribamar. Então o Bruno Pivetti está estreando bem no Catarinense, a Chape que parece que vai se acertar novamente. Da Chape para o CRB, de novidade, contratou o Meia Denner que veio do Sport, o zagueiro Otávio veio do Mirassol, aí quem mais? Deixa eu ver. E o atacante Marcinho que está vindo do Goiás. Então percebam que o time ainda está ganhando reforços. O CRB do Humberto Louser. Estreou no Campeonato Alagoano neste domingo, vencendo o Cruzeiro, claro, de Alagoas, por 2-1, gols do Renato e do Diogo Silva. E foi de virada. Então, o CRB, aparentemente do Humberto Louser, também começa bem a temporada e vamos aí acompanhar se vai ter novidade, se sai mais alguém, se chega, enfim. O CRB tá aí. E com uma notícia quentinha, vamos falar do Criciúma. Nesta segunda-feira, 3 horas da tarde, vergonhosamente, a CBF disse que o Criciúma e o Guarani têm o mesmo número de pontos no ranking dela. Como dois clubes podem ter o mesmo número de pontos? Tudo igual? Esquisito, né?
Pois bem, Criciúma e Guarani foram para um sorteio maluco. O Guarani perdeu o sorteio, o Criciúma está na Copa do Brasil. Mas é vergonhoso, né? Faz um jogo entre os dois, cara. Se você achou pontos iguais para os dois, faz um jogo. Aí aparece tapetão. Ah, vamos na bolinha. Pô, ridículo. Mas enfim, pro Criciúma foi maravilhoso. Vaga na Copa do Brasil. Contratou o meia Thiaguinho, que veio do Bragantino. Contratou o atacante Júlio César, que veio do Guarani. Promete amanhã assinar com o Éder, aquele veterano atacante da Itália, que estava no São Paulo na temporada passada. Promete assinar lá. E contratou o meia Ítalo, do Confiança. Então vem reformulando o elenco o Criciúma do Cláudio Tencati, que foi mantido da temporada passada para agora. Estreou nesse final de semana em casa contra o Concórdia, empatando 0-0. E o Tencati falou, calma, início de trabalho, estão chegando vários jogadores, nós ficaremos fortes. Vamos acompanhar de perto. E do Criciúma para o Guarani, né? O Criciúma foi bem na bolinha, o Guarani foi mal na bolinha, promete entrar na justiça, promete, enfim. Aceitou o sorteio, não dá para você reclamar, né? Mas enfim, o Guarani, final de semana trágico. Estreou no Paulistão apanhando do Santo André por 1-0. E hoje perdeu na bolinha para o Criciúma, ficou fora da Copa do Brasil. Primeira fase, só o primeiro jogo deve valer de 700 a 1 milhão. Faz uma falta danada, hein? Bom, pois bem, o Guarani que perdeu do Santo André, tô até com a minha tabelinha aqui, vamos ver com quem ele joga esse meio de semana. Vai jogar em casa, quarta-feira, 21h35 com o Santos. Tabela ingrata também pro Guarani, hein? Já tem pedreira agora no meio de semana. Do Santos pro Ituano, o Ituano, os dois últimos reforços que chegaram foram o atacante Iago do Atlético Paranaense e o meia Andrei Quintino, filho do meu amigo Ademir Quintino, que é da base do Santos, foi emprestado para o Ituano. O Ituano do técnico Carlos Pimentel mantido, estreou no Paulistão ontem, empatando 0-0 com o São Paulo no Morumbi. Meteu uma retranca desgraçada lá, o Ituano não atacou, mas também não sofreu gols. 0-0 e já vai ter nesse meio de semana. Cadê minha tabelinha aqui? Ituano joga quarta-feira agora, 20h30, com a Portuguesa. Com a Portuguesa que perdeu do Botafogo na última rodada. Veremos o comportamento do Ituano, que parece que está se acertando aí, tem um time redondinho. Do Ituano para o Juventude, o Campeonato Gaúcho vai começar só nesse próximo final de semana. Fez um jogo treino com o São José, empatou 2-2. Maravilha, o Celso Rotti agora ganhou um artilheiro, hein? Chegou o atacante Rodrigo Rodrigues do CSA. Belo atacante, faz muitos gols. Nesse final de semana, sábado, estreia contra o Internacional no Beira-Rio. Quem estreou nesse final de semana foi o Londrina no Paranaense. O Londrina do Edinho, técnico Edinho, homenagens para o Pelé, ele com uma camisa do seu pai que faleceu, o Pelé e tal, tá tendo oportunidade. Nessa semana, o zagueiro Augusto foi embora, que ele acertou com a Ferroviária, o lateral esquerdo Ezequiel chegou do Sport, o zagueiro Vilar foi embora, foi para o Maringá, o atacante Marcelinho rescindiu o contrato, o lateral esquerdo Enzo, é filho do Falcão do futsal, foi contratado e estreou empatando 1-1 com o Azures em casa, lá no Estádio do Café. Estava perdendo por 1-0 até os 48 do segundo tempo, quando o Garratti fez 1-1. Mas o Edinho falou para ter tranquilidade e tudo, porque tem muito tempo e o time passou por uma reforma 100% quase do elenco. Do Londrina para o Mirassol jogou muito contra o Santos na Vila e perdeu de 2-1. Pô, Ademar, jogou muito e perdeu. Primeiro tempo ele mandou no jogo, fez 1-0, aí no finalzinho tomou por um gol de pênalti. Aí depois, nos acréscimos do segundo tempo, depois de ter tido até mais oportunidade que o Santos, finalizou mais posse de bola e tudo, tomou o segundo gol e o Santos venceu por 2-1 o Mirassol. Mirassol, que já tem jogo agora nesse meio de semana, deixa eu pegar minha tabelinha, já joga amanhã. Estou gravando segunda-feira, 16 de janeiro. Amanhã, 19h30, em casa, pega a Inter de Limeira, que perdeu na primeira rodada. Veremos, os dois perderam. Quem perder já fica numa situação complicada na segunda rodada. Mas Mirassol já volta a campo. Novo Horizontino estreou na Série A2. Ele caiu no Paulistão, ele está na segunda divisão, a Série A2 do Paulista. E estreia do técnico Nelsinho Batista. Um desastre. 4-2, perdeu da Portuguesa Santista em Santos, hein? Em Santos. Hoje anunciou a contratação do atacante Rodolfo do América, mas o Novo Horizontino vai penar, hein? Já joga nesse meio de semana também, deixa eu ver minha tabelinha aqui, vai jogar em casa, quarta-feira, 20 horas, contra o Monte Azul, que também apanhou. Então, duelo de derrotados pela segunda divisão do Campeonato Paulista. Do Novo Horizontino para outro paulista, a Ponte Preta, que assim como o Novo Horizontino, caiu para a segunda divisão do Paulista. Caiu no Paulistão do ano passado.
E o atacante Danilo, que tinha sido emprestado para o São Paulo, também o São Paulo pediu de volta e negociou com o Japão. Ponte promete, que manteve o técnico Hélio dos Anjos, promete trazer mais reforços. Mas olha, resultado maravilhoso. Estreou vencendo o Velo Clube por 2-1. 2-1. Estava perdendo em Rio Claro por 1-0. Aí o Elvis empatou cobrando pênalti. No finalzinho do jogo, fez o segundo gol e a Ponte virou, hein? Virou para cima do Belo, estreou bem e já vai jogar amanhã. A Ponte já entra em campo amanhã, ela jogou no sábado, 20 horas, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, contra o São Caetano, que perdeu na primeira rodada. Então a Ponte do Hélio dos Anjos começa bem. Da Ponte para o Sampaio, olha, o Sampaio está festejando a campanha da molecada na Copinha de Júnior aqui de São Paulo, né? A Sub-23. Molecada foi até a terceira fase, foi eliminada, e aí o treinador, o Felipe Conceição, já puxou 5 jogadores para o profissional. O atacante Cebolinha, o meia Jailson, o volante Lucas Emanuel, o lateral esquerda Dimas e o zagueiro Felipe Cauã. Parabéns, é isso que se faz. É isso que se faz. Tem que ter essa rotatividade no elenco, tem que ter a presença de moleques da base. Pois bem, o Mateuzinho, que tinha retornado da Rússia, já foi negociado com o Cuiabá, né? E aí, na estreia no campeonato maranhense, venceu o IAP fora de casa por 1-0, gol do Eloir. Na segunda rodada, neste último final de semana, venceu de novo. Venceu em casa o Chapadinha por 2-0, Eloir de novo e Varley. Ou seja, o Sampaio Correia do Felipe Conceição vai bem. Mesma coisa a gente vai falar do esporte do técnico Anderson Moreira. Estreou na última quarta-feira empatando com o Maguari 1-1 no Pernambucano. Nesse final de semana ganhou do Petrolina por 2-0, gols do Gabriel Santos e do Wagner Love. Também é uma tendência aí que vai brigar pelo título pernambucano, já esperando a Copa do Nordeste no próximo final de semana. Do esporte para o Tombense que contratou o atacante Jaderson do esporte. Lembra o veterano e bom jogador, volante Bruno Silva, que jogou no Avaí? Foi contratado também. Como o Campeonato Mineiro vai começar só nesse final de semana, tem uma liminar aí, mas a tendência é que ainda comece nesse final de semana. Fez um jogo treino com a seleção de Carangola, meteu 6-0 também, né? A seleção de Carangola, até meu time aqui de Guarulhos também ganha. Mas enfim, brincadeiras à parte, trouxe o lateral direito Wesley, da base do Flu, e aí fez um outro amistoso com o Ipatinga e perdeu por 2-1. Veremos como que vai ser o comportamento do Tombense no Mineiro. Já o Vila Nova, o lateral Jefferson foi embora, foi negociado com o futebol português. E o Vila Nova estreou no Oba, no meio de semana passado, no Goiano, metendo 3-0 no Goiânia, gols do Marlone de falta, do Lourenço e do Neto Pessoa. Este final de semana jogou fora de casa, quanto o Anápolis empatou 1-1. 4 pontos dos 6 disputados, enfim, parece que também é um começo promissor. Vila Nova do técnico Claudinei Oliveira, que na temporada passada estava no Sport, agora está iniciando um trabalho no Vila Nova. E vamos fechar com vitória do João Bursi. Que vergonha, hein, Vitória? Que vergonha! Estreou no meio de semana passada na Arena Cajueira, empatando com o Bahia de Feira 1-1. Final de semana vai jogar no Barradão, tá animado, classificou para a Copa do Nordeste, fase de grupos, elenco reformulado. Tomou de 4-1 em casa do Itabuna. Rapaz, a torcida já ficou maluca. O João Bursi pediu calma, não sei o quê. Nós estamos acertando o time e tal. Mas vergonhoso, João Bursi. 2 jogos, não venceu, empatou com a Bahia de Feira fora e tomou de 4 do Itabuna. O único golzinho do Vitória foi do Vicente. Esquisito, hein? Vamos ver o comportamento do Vitória. E com o Vitória eu encerro, lembrando que eu tô com a minha camisa, ó, do Audax. Esse Audax era o Pão de Açúcar aqui em São Paulo. Daí virou Audax. Aí depois o Pão de Açúcar parou, até aqui o Extra, que era o patrocinador e tal, desistiu do futebol. O Audax comprou o Grêmio Osasco Audax e virou o Grêmio Audax de Osasco. O Osasco Audax de Osasco. E aí, evidentemente, essa camisa não tem mais, o Paek não tem mais, o Audax não tem mais, agora é Osasco Audax. Então quem tem, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Explicando para vocês minha camisa do Audax. Forte abraço e a semana que vem eu venho com mais novidades dos 20 clubes que vão disputar a Série B a partir de abril. Forte abraço, até lá!